livro de Marcos, capítulo de número 16, versículos 15 e 16. Diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Queridos irmãos, hoje eu quero vos falar sobre missões, pois ainda existe tempo para salvar. Ainda existe tempo para salvá-los. Salvar os nossos amigos, salvar os nossos familiares, salvar os nossos vizinhos, salvar os nossos irmãos que estão perdidos nesse mundo. Nós bem sabemos que nas últimas décadas o Evangelho da Verdade ele tem sido esquecido, distorcido, modificado, escondido e até manipulado. E isso vem acontecendo para que se cumpra as Escrituras. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. O Evangelho da Verdade, amados, ele foi trocado por heresias, palavras de efeitos, canções que emocionam e até fazem chorar. Isso é nítido, nos nossos cultos. Cultos em que o homem é o centro. Deus não é mais o centro, mas o homem é o centro. Eles honram o homem em tudo. Honram na carne, honram os bens, honram as festas, honram o dinheiro, mas não honram a Deus. Mas para honrar a Deus, é preciso seguir a sua palavra e os seus ensinamentos. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 1, Paulo afirma o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Os homens, eles escolheram, é uma opção deles, escolheram ouvir as mentiras dos outros homens e não a verdade de Deus. Pois a verdade de Deus ela está explícita, ela está aos nossos olhos. Apenas precisa querer enxergar. Pois os homens não oram mais, não jejuam mais. Quando eu falo homens, eu estou falando na humanidade, naqueles que se dizem filho de Deus, eu estou falando naqueles que se dizem conhecedor da palavra, mas eles não oram mais, eles não jejuam mais, eles não procuram crescer em conhecimento para se aproximar de Deus. A nossa geração não faz mais isso. Não procura mais conhecer a Deus, não procura mais jejuar, não procura mais orar. No livro de Oséias, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, diz o seguinte: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. A verdade é que estão omitindo a verdade. Estão pregando mentiras. Existe hoje muitos falsos pregadores que ao subir no altar, o papel dele ali é entreter a massa com pregações fantasiosas e não com as verdades eternas. Preste atenção que a maioria deles trazem palavras
de autoajuda, contam fábulas, trazem seus testemunhos carnais, até começam a ler algum versículo bíblico, até começam a contar alguma história. Mas se percebem que a igreja não entrou na deles, então eles começam a contar os seus testemunhos emocionantes e carnais para fazer o povo chorar e darem glória a Deus. É uma realidade. E o pior de tudo é que o povo de Deus tem aceitado isso. É verdade. O povo tem comido essa comida podre e fétida, que é esse novo evangelho. Um evangelho inventado pelos homens. Um evangelho que traz doutrina de homens e doutrina de demônios. E que não se choque. Mas a verdade é que este novo evangelho está arrastando muitos para o inferno. Por quê? Porque eles esqueceram da cruz. Eles esqueceram do sangue. Eles esqueceram do sacrifício vicário do Salvador. Se esqueceram porque Jesus entregou sua vida no Calvário. Meus amados, Ele morreu para nos livrar do castigo eterno, para nos livrar do fogo do inferno, para que eu e você não bebêssemos do cálice do furor da ira de Deus, preparado sem mistura. Apocalipse 14:10. E por causa do que rejeitaram, do que se esqueceram, muitos milhares, milhões já foram condenados ou estão a caminho da condenação. Porque preferem ouvir estes homens com doutrinas humanas, mas não querem ouvir a verdade de Deus. Não querem ouvir o evangelho da graça. Não querem o evangelho que salva. Jesus, ele foi claro. Foi que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas agora eu te pergunto, mas que evangelho é esse que Jesus ordena que seja pregado? E eu te respondo, é o evangelho da cruz, é o evangelho do sangue, é o evangelho do sacrifício, é o evangelho do amor, é o evangelho do perdão, é o evangelho do arrependimento, é o evangelho do novo nascimento, é o evangelho da obediência, é o evangelho da regeneração, é o evangelho da santificação e o evangelho da salvação. Não é o evangelho da carne, não é o evangelho das curas, não é o evangelho das prosperidades, não é o evangelho onde Jesus se torna um Papai Noel, um curandeiro, não. É o evangelho da graça do eterno Filho de Deus. É esse evangelho que ele manda ser pregado. O evangelho de arrependimento. O evangelho onde os nossos pecados foram imputados no seu corpo naquela cruz. O evangelho da regeneração, do novo nascimento, do novo homem. Este é o evangelho. O evangelho que fala do céu. E o evangelho que aponta para o inferno para livrar as almas de lá. Este é o evangelho que ele quer que seja pregado. Pois Jesus, ele é o próprio evangelho. A sua vida, a sua história, ele representa o evangelho vivo que desceu do céu. Ele, somente ele e nada mais. Pois todo o resto é consequência de obediência a Deus. Todo o resto é consequência de buscar primeiro o reino dos céus e depois tudo lhe ser acrescentado. O evangelho não é suprir as nossas necessidades terrenas. O que você quer materialmente a todo custo. Não, isso não é evangelho. O evangelho não é apenas cura. O evangelho não é só dinheiro.
O evangelho não é casa, não é carro, isso não é evangelho. Aleluias. Já está na hora. Já está na hora de você começar a entender o que é evangelho e a se preocupar com algo que é eterno. Basta de usar o nome de Deus para as suas necessidades. Está na hora de crescer, de ser homem, de ser mulher, desculpa a expressão da palavra, de tomar vergonha na cara e se debruçar sobre a palavra e cair de joelhos, sangrar os joelhos no chão, na presença do Altíssimo e pedir perdão por ter comido essa comida podre desse evangelho inventado por homens. Pois o que importa não é carro, não é casa, não é prosperidade, não. O que importa é a salvação da alma. Não tem dinheiro no mundo que pode pagar a salvação da alma. Ela foi pago com o sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Pois Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todo homem e mulher nascido neste mundo já nasceram condenados, porque são pecadores, e sem Cristo, sem a graça imerecida, sem o evangelho da salvação, serão lançados no inferno, porque a consequência do pecado é a morte. Mas que morte é essa? Que morte é essa? É a morte eterna. Não é a morte carnal, é a morte eterna. É o Guiena, é o lago de fogo, é a condenação, a prisão do inferno. Esta é a morte de quem peca. E só existe uma maneira de se salvar desta condenação. É reconhecer o senhorio de Cristo, aceitar a sua salvação através do evangelho verdadeiro, do evangelho do Filho de Deus, das boas novas que traz dizendo: creia somente no Filho de Deus, aquele que deu a sua vida para te salvar da condenação do inferno, e assim terás um lugar ao seu lado e serás co-herdeiro de toda a herança que Deus deixou para Cristo. Aleluias. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Mas como eu invocarei o nome do Senhor se eu não o conheço? Me explica isso, irmão, porque o Senhor está falando que o evangelho que está sendo pregado é evangelho de homens, mas se eu não conheço esse Deus que você prega, como eu invocarei o nome dele? Romanos 10, 14. Mas como invocarão se não creram? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não pregarem? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A salvação é pela fé. Romanos 3, 28. Então como é que eu consigo a salvação? Pela fé, crendo em Cristo. Mas não é a fé do emocional, é a fé pela razão, pela sua inteligência, conhecendo Deus pela palavra, acreditando em Cristo, sendo o Filho de Deus, porque Ele e o Pai são apenas um, então Ele é Deus. Crendo nele, através da fé que vem pela razão, pela sua inteligência, aí sim você terá a salvação. Aleluias. A Bíblia diz que só existe uma coisa que produz a fé. A fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. Entenda. Quer dizer que a fé vem pela exposição do Evangelho? Sim, exposição do Evangelho.
Olha bem esta frase, exposição do Evangelho. O que é expor o Evangelho? É mostrar o Evangelho. Como é que se mostra o Evangelho? Através da palavra. Onde está a palavra? A palavra encontra-se no livro sagrado, escrito por homens e inspirado por Deus. A fé, ela vem pela pregação do Evangelho, pela exposição da palavra. Mas como eles crerão se não há quem pregue? Aleluias. Muitos hoje pregam prosperidade na terra, cura na terra, livramento na terra. Tudo é terra, tudo é carne, tudo é aqui. Mas a palavra diz outra coisa. A palavra diz que temos que expor a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para quê? Para que nós possamos aprender as coisas eternas e buscar a Deus definitivamente de todo o coração e de espírito. Pois se o Evangelho não é pregado, o povo não vão crer. Portanto, eles não terão fé. E se não tiverem fé, não receberão a salvação em Cristo. E, portanto, estarão condenados. Se você vai para o culto, e no culto não pregam, não expõem a palavra como ela é, doa em quem doer, mas é o Evangelho eterno, eles não vão aprender. Eles não vão crer. Eles não vão ter fé. Portanto, eles não vão ter o interesse de ler a palavra. Portanto, eles não vão ter o interesse de aprender quem é Deus e quem foi Jesus Cristo. Quem foi e quem é o eterno Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, está à destra de Deus, esperando e aguardando o dia que vai voltar para arrebatar o seu povo e levar para os céus. Eles não vão conhecer. Talvez conheçam apenas de ouvir falar, mas não vão conhecer na intimidade. Não vão conhecer de perto, porque para conhecer quem é Deus, temos que conhecer através do Espírito, nos debruçando na sua santa palavra e nos debruçando em oração. Aleluias. Se a igreja não prega o Evangelho, todos estarão condenados. Todos estarão condenados se não ouvirem o Evangelho, porque não vão crer, não vão ter fé, e assim não vão praticar os ensinamentos de Cristo. As almas lá no mundo gritam por socorro. Estão desesperadas para serem salvas. O ímpio não quer saber desse negócio de prosperidade, não, meu querido. O ímpio quer ouvir coisas diferentes. O ímpio precisa de coisas eternas. Não é você que vai convencer o ímpio, não, através de louvores e de pregações carnais, pois a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja o que está escrito no livro de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 31. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, que significa mestre, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura algo de comer? Os discípulos estavam preocupados com comida carnal. Estavam preocupados que Jesus sentisse fome. Então Jesus respondeu, olhou bem para eles e respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo: a minha comida é expor a palavra de Deus. A minha comida é ensinar a verdade, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha comida é expor os mandamentos do meu Pai, para que as correntes do pecado caiam por terra e vós sejam livres. Livres das algemas deste mundo. Essa é a minha comida. A minha comida é pregar o Evangelho, é disseminar a verdade do Evangelho, é livrar as almas da condenação do inferno. Era isso que Jesus estava dizendo. E ele ainda complementa dizendo: os campos estão brancos. Mas que campos são esses? O templo, a rua, a esquina, a casa, a escola, o trabalho. Todo lugar tem ímpios, todo lugar tem almas desesperadas para serem salvas, mas precisam ouvir o Evangelho da verdade, precisam ouvir a verdade para crerem que Cristo é o único caminho, verdade e vida que os levará ao Pai. O Evangelho tem que ser disseminado. Sabe por que muitas almas se entregam a Jesus e não permanecem? Porque não foram chamadas da forma correta. Porque aceitaram apenas pela emoção. Porque não foi o Espírito que as convenceram do pecado, então elas aceitam hoje, daqui uma semana, um mês, estão lá fora de novo. Porque quando vem pelo Espírito, quando vem pela palavra, é transformado. No percorrer do percurso, no caminho, entraram pela porta, no caminho vão até encontrar dificuldades, vão até pecar, vão até cair, mas serão reerguidas pelo Senhor, que as colocará de pé. E elas continuarão na perseverança até os últimos suspiros da sua vida, crendo, acreditando e perseverando no Senhor Jesus. Aleluia. Eu tenho alguns recados para você. Os ímpios no dia de hoje, hoje não é amanhã, hoje não é depois. A sua alma clama dentro de você, pedindo arrependimento, pedindo que você entregue a sua vida a Cristo, pois deseja a salvação. A sua alma não quer ser condenada. A sua alma não quer passar a eternidade no inferno. A sua alma tem saudade dos céus. A sua alma tem o desejo de conhecer a Deus. Aleluia. Não seja condenado por endurecer o coração. Igreja de Cristo, volte às Escrituras. Volte ao Evangelho. Se separem das fábulas, não aceitem comida podre, mas aceitem apenas o pão do céu que desce quentinho. Aceitem apenas o alimento eterno. Aceitem apenas o Evangelho puro. Aceitem apenas a exposição fiel da Bíblia Sagrada. Não aceitem essas coisas humanas, pois ainda há tempo de se salvar, pois você está respirando, igreja. E também há tempo de salvá-los, pois eles ainda respiram. E você, igreja, é o canal para salvar aqueles que estão perdidos. Hoje, agora, neste momento, Ele te chama ao arrependimento. Todos os ímpios e todos aqueles que já o conhecem, mas mesmo assim, ainda não conhecem o Evangelho verdadeiro. Apocalipse 22:17 diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem! E quem ouve, diga: vem! E quem tem sede, venha! E quem quiser,
Tome de graça da água da vida. O Evangelho é de graça. É para você. É para você que quer ter vida eterna. É para você que quer viver eternamente no céu. É para você que tem o desejo de conhecer profundamente a Deus. Somente a Santa Doutrina, só as Escrituras têm este poder de transformar a sua vida e te aproximar de Deus. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.